Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho que muito provavelmente você já se pegou pensando que Deus está em silêncio, né? Eu acho que tem momentos da nossa caminhada em que a gente perde a percepção, às vezes, de Deus falando e acha que Deus está em silêncio. É porque muitas das vezes Deus não está em silêncio. É a gente que não está ouvindo. E a gente acha, né, que Deus está em silêncio. Principalmente em momentos, às vezes, angustiantes da nossa caminhada. Momentos difíceis. Momentos em que a gente está passando. Porque quando está tudo bem, quando está tudo funcionando, tudo saindo como a gente planejou, como a gente pensou, a gente pensa, não, está tudo ótimo. Né? Deus está falando, a gente está ouvindo, tá tudo, a minha vida está boa. Agora, quando o negócio começa, né, a saúde começa a cair, a gente está falando com Deus e Deus, a saúde não está melhorando, o emprego não está saindo, e a gente parece que Deus está dormindo. E a gente pensa, mas Deus está em silêncio. Mas eu quero chamar a atenção hoje, nesses dois versos, mostrar para nós aqui como que Deus ele fala com o seu povo. Como que Deus ele vai falar o tempo inteiro com o seu povo. E a gente percebe isso aqui, como Deus ele direciona o seu povo através da sua palavra. E através da sua palavra, ele dispensa graça e dispensa paz. Esse é um resumo, né, do que a gente vai ver aqui. Em primeiro lugar, já que nós vamos meditar em toda essa epístola, a gente precisa olhar para alguns pontos aqui do contexto, né, para a gente compreender um pouquinho melhor. Paulo, não é, como ele diz logo no início, ele é o escritor dessa epístola e ele escreve aos crentes que estavam em Éfeso, não é? E ele escreve essa epístola a esses irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso, né? Uma epístola que é considerada por muitos estudiosos, por muitos teólogos, como a joia da coroa de Paulo. Isso porque Paulo ele vai colocar aqui nessa epístola, nesses escritos, praticamente ou quase tudo que ele falou em diversas outras epístolas, principalmente na área teológica, na área doutrinária. A gente encontra aqui na epístola aos Efésios, e ela é muito preciosa por conta disso. A gente vai ver quase que um mini evangelho aqui, como alguns dizem, não é por aí. Uma característica, não é, dessa epístola que a gente vai perceber ao caminhar por toda ela é que Paulo, ele não, diferente de outras epístolas, não é, ele não está aqui falando sobre problemas pessoais da igreja. Ele não está aqui respondendo alguma questão que foi levantada lá na igreja tal, de problemas. E ele está respondendo como são várias as epístolas dele. Aqui não é isso que está acontecendo, mas Paulo ele aborda aqui, como eu disse, diversos temas teológicos, práticos, né, de forma geral sobre a vida do cristão, né, e principalmente sobre a vida da igreja. Afinal, esse é o objetivo principal aqui do apóstolo Paulo nessa epístola, falar sobre a igreja de Cristo e a unidade que se espera dessa igreja de Cristo como corpo, né, de Cristo que ela é. E Paulo revela nessa epístola aqui algo que muitos consideram como talvez a chave aqui, que é o mistério da igreja, que ainda não havia sido revelado até o momento, como ele vai dizer lá no capítulo 3, e a gente vai ver isso mais para frente. Esse mistério, né, como ele vai revelar lá, e a gente vai ver isso de maneira detalhada nos próximos domingos, é a inclusão dos gentios no corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, todo aquele que não era judeu, que era rejeitado inclusive pelos judeus,
todo aquele que cria, que era de outros povos, sendo incluso, tendo essa possibilidade de partilhar pela fé desse corpo de Cristo Jesus. Esse é o mistério da igreja que a gente vai ver de forma mais detalhada lá no capítulo 3. Outra característica que muito clara, né, dessa epístola de Paulo aos Efésios, e que parece ser muito comum, inclusive em seus escritos, é que essa epístola ela é dividida em duas partes. A gente vai ver a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Paulo vai abordar temas mais doutrinários, mais teológicos, acerca da salvação, eleição e diversas outras coisas que a gente vai ver nesses 3 primeiros capítulos. E depois Paulo, na segunda parte da Epístola aos Efésios, capítulo 4 ao 6, a gente vai ver ele tratando de coisas mais práticas, né, da nossa vida, e ele vai desenvolver a questão da nossa vida como cristão, como igreja, da nossa vida no trabalho, da nossa vida como marido, como esposa, e por aí vai, como lidar com os filhos e tudo isso que envolve a nossa vida cristã, tendo como base, né, o Evangelho, tendo como base a doutrina de Cristo, que ele apresenta nos 3 primeiros capítulos. E nesses primeiros versos aqui, a gente pode ver, né, como uma forma de introdução para todos os outros sermões e exposições que nós veremos aqui em todos os outros textos ou partes desse texto escrito pelo apóstolo Paulo, né, a gente vai ver acerca, né, do autor, né, da epístola, a gente vai ver acerca do destinatário da epístola e a saudação de abertura, que são essas 3 partes que eu quero pensar aqui nessa noite com os irmãos, a fim de que a gente possa compreender melhor todo o restante, todo o desenrolar dessa epístola de Paulo aos Efésios. E a gente pode perceber nessas 3 partezinhas aqui, o autor, o destinatário e a saudação, como que Deus fala hoje com o seu povo, e ele não deixa de falar com o seu povo em momento algum de nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero destacar é o mensageiro. Ao pensarmos em Deus falando, né, com a gente vai pensar em diversas coisas, né, sonhos, visões, revelações e tudo mais. Mas como que a gente pode perceber aqui Deus falando com o seu povo? A gente pode perceber aqui na fala do apóstolo Paulo, ao se identificar, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo se identifica como apóstolo de Cristo. E precisamos entender, para compreender Deus falando conosco, o que é um apóstolo. Não é? Basicamente, não é, como a gente já ouviu aí diversas vezes, apóstolo significa um enviado, um mensageiro, um embaixador de alguém que tem autoridade ali dada por aquele que o enviou, que o chamou para um determinado propósito. No Novo Testamento a gente vai ver lá nos Evangelhos, a gente vai ver Jesus instituindo 12 apóstolos enviados por ele para pregar o Evangelho que ele havia ensinado para eles em primeiro lugar, para aqueles que estavam mais próximos. Lucas, no capítulo 6, verso 13, vai dizer, não é, que quando amanheceu, Jesus chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Sabemos que tem o traidor Judas e Matias que o substituiu. Após isso, a gente vai ver Paulo sendo escolhido pelo próprio Senhor, não é? Jesus recebendo esse chamado aqui de apóstolo, também muito conhecido, não é, como o apóstolo dos gentios, como alguns chamam o apóstolo Paulo. E nesse chamado do apóstolo Paulo, a gente pode perceber aqui, não é, como que o Senhor ele direciona, não é? Ele chama diretamente aqueles que são separados para esse tipo de propósito, como foi naquele período ali do Novo Testamento. Tanto que Paulo diz na sequência, reconhecendo, né, que esse chamado é do Senhor, não é dele que se propõe a isso. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não foi lá se alistar no exército do Senhor.
Ele não chegou lá, bateu na porta lá, né, dos apóstolos que já estavam instituídos, falou: eu quero ser apóstolo também. Não foi por vontade dele, não foi ele que se intitulou apóstolo, não foi ele que chegou e falou: agora eu sou apóstolo, eu me elejo aqui, né? Sou apóstolo agora. Não, ele não fez isso. Mas a gente percebe aqui o apóstolo Paulo reconhecendo o seu chamado segundo a vontade do próprio Senhor e não segundo a sua vontade, como ele diz aqui, é a vontade de Deus. E como se dá, não sei quem que se recorda aqui, como se dá a conversão e o chamado do apóstolo Paulo. Está lá em Atos 9, a gente lê lá, né, como que o apóstolo Paulo ele recebe isso. Lá no verso 1 a 6 de Atos 9, a gente lê assim: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontre ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, os cristãos, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Após isso, a gente vai ver a cena no desenrolar lá de Atos 9, como que o Senhor vai lá e fala com Ananias, né, para ir até Saulo, para restaurar a visão dele. Mas Ananias fica com medo, porque sabe da fama de Paulo como um perseguidor, Saulo ainda, né, como um perseguidor dos próprios cristãos. Ele fala: mas Senhor, esse camarada aí, eu sei da fama dele. Ele está perseguindo aí o pessoal, né? Como é que eu vou lá? É a mesma coisa se chegar, vai lá na cara do bandido e dá um tapa. Não, mas aí o Senhor responde ele: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Por isso Paulo, ele sabe aqui, né, ele reconhece que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus quem chamou ele de um caminho de perseguidor para um caminho de proclamador da palavra como apóstolo. Esses homens, apóstolos, foram comissionados pelo Senhor para expor as boas novas de Cristo. Assim, Paulo, o próprio apóstolo aqui que a gente está estudando e meditando na epístola dele, foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, com 13, para alguns que incluem Hebreus, 14 cartas, não é? Então, quase metade ou metade do Novo Testamento aí escrito pelo apóstolo Paulo. Deus, não fala através desses apóstolos que, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, ele é muito polêmico quanto a isso. Diz que apóstolo bom é apóstolo morto, não é? Porque os apóstolos foram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, chamado diretamente por ele para aquele tempo de formação, de avanço da igreja, de formação do cânon das Escrituras, não é? Que nós conhecemos como o Novo Testamento. Por isso a igreja, não é? Ela vai ser reconhecida como uma igreja que é, inclusive, apostólica, porque ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. E qual é o ensino dos apóstolos? É o ensino de Cristo que foi passado a eles, sem tirar nem pôr. Então é esse o ensino aqui, e Deus fala a nós hoje. Nós podemos ler, nós podemos aprender, nós podemos compreender a palavra dele através desse ensino apostólico. Nós não temos apóstolos hoje, mas nós temos pessoas vocacionadas pelo Senhor para que proclame a sua palavra, não é? Sem tirar e nem pôr, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, não é? No capítulo 1, verso 8, que ainda que nós
ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Então Deus fala conosco através da sua palavra, que ele inspirou pessoas para escrevê-la para que nós pudéssemos ter hoje. É isso que ele faz aqui. É isso que Paulo está fazendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a palavra de Deus para aquele povo que estava em Éfeso. E ali Deus estava falando com aquele povo que estava em Éfeso. Esses são os destinatários, que é a segunda coisa que a gente vê aqui, não é? Quando Paulo ele vai dizer que é chamado pela vontade de Deus, ele diz aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Deus ele tem esses destinatários. De certa forma, todo mundo ele é um destinatário, não é? Ele vai ter algum certo tipo de contato com a palavra de Deus. Né? Então a gente vai ver o próprio apóstolo Paulo falando lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, que esse evangelho, essa palavra, quando ele está falando lá dos ministros de Cristo, tem um cheiro, não é, de morte para aqueles que estão perecendo, ou seja, para aqueles que rejeitam o evangelho, tem cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos, para aqueles que creem no evangelho. Então, em certo aspecto, o evangelho vai alcançar muita gente, crente e não crente. Mas a gente pode perceber aqui que aqui em praticamente todos os escritos, todos os livros que a gente tem na Escritura, que formam o cânon das Escrituras, que eles são direcionados ao povo de Deus. A Bíblia foi escrita, tinha um professor lá no seminário que ele falava, Jonas Madureira, a Bíblia foi escrita para crente. Para crente. E a gente vai perceber isso em praticamente toda a Escritura. E aqui, a quem Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito? Ele vai dizer aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele não diz a toda a cidade de Éfeso. Ele não está falando aí, está para todo mundo que está em Éfeso. É isso. Não, aos crentes, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E ele afunila aqui de uma forma que ele não está falando a todos os que estão aí congregando, não é, por assim dizer. Ele está falando aos crentes santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Esses são os destinatários aqui do Senhor. Na sua palavra. Deus está falando aqui com o seu povo separado, santo, que estão fiéis, no Senhor. Quem é esse povo santo e fiel? Aqueles que foram separados. Esse é o sentido de santo, né? Em praticamente toda a Escritura, algo separado de um uso comum, vamos dizer assim, de um uso às vezes ímpio, para um propósito da obra do Senhor. Separado. São aqueles que são separados pelo Senhor do lamaçal de pecados. Como a gente vai ver aqui no capítulo 2 que a gente estava. A gente é separado desse lugar, desse estado em que a gente se encontrava. A gente é retirado dali e colocado separado em outro lugar. São aqueles que, em Gálatas 1, verso 4, Paulo fala que são resgatados desse mundo perverso. E isso para quê? Para viverem uma nova vida com o Senhor e para o Senhor. Santos são aqueles separados da vontade desse mundo caído para viver a vontade do Senhor. São aqueles chamados a receber essa mensagem aqui, dessa epístola inspirada pelo Espírito Santo, ouvi-la e colocá-la em prática. É ouvir, compreender e obedecer. Essa é a prova de que são santos, segundo o Senhor, dos que amam a Cristo. Como o próprio Cristo vai dizer lá em João, no capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Esse é o povo santo e fiel e que ama a Cristo. Por isso a Bíblia ela foi escrita e dada aos santos e fiéis ao Senhor. Por isso muitos não compreendem a Escritura, muitos rejeitam a Escritura, muitos são totalmente contrários e detestam e lutam com todas as suas forças contra as Escrituras, contra a revelação do Senhor, contra o princípio, principalmente ético e moral do reino dos céus. Muitos, para muitos, isso aqui é um livro qualquer, sem utilidade. Para muitos, isso aqui é um livro de historinha, um mito. Que quem acredita é bobo. Para esses, isso aqui é cheiro de morte. Mas para os santos e fiéis, essa é a mensagem de Deus, a revelação do Senhor, o alimento para a fé. É cheiro de vida. Porque é aqui, irmãos, como a gente vai ver no desenrolar de toda essa epístola, é aqui que Deus se revela. E revela quem nós somos. É aqui que conhecemos o nosso estado de pecado, de perdição e a nossa salvação. É aqui que conhecemos o pão da vida. É aqui que conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus. Esse que chamou o apóstolo Paulo. Existem muitos países, irmãos, em que os cristãos são altamente perseguidos. Muito perseguidos, de forma que não podem nem aparecer. Se escondem, às vezes, em esgoto, se reúnem em esgoto. Como China e diversos outros países que a gente vê uma perseguição muito forte a cristãos. Nesses lugares, quando um cristão ele recebe um exemplar da Bíblia Sagrada, há relatos de como ele se emociona, como ele beija aquilo. Uns guardam pedaços de folhas da Escritura, de partes, porque assim ele vai poder esconder e não ser pego com uma Bíblia e não morrer por conta disso. Mas eles anseiam pela palavra de Deus. Assim são os santos e fiéis. Os que não são santos e fiéis não estão nem um pouco preocupados com o que Paulo escreveu aqui, por exemplo, aos Efésios. Estão nem aí. O que ele está dizendo sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre o lidar com filhos, sobre marido, esposa. Não está nem preocupado. Porque eles não recebem essa revelação como a palavra de Deus. Mas os santos e fiéis, eles encontram aqui instruções doutrinárias que guiam a nossa prática, tanto individualmente no mundo, quanto coletivamente como corpo que nós somos de Cristo Jesus, como igreja. Aqui o Senhor dá cada detalhe de como a gente deve viver nesse mundo. Aqui, o santo e o fiel, ele recebe a graça e a paz do nosso Deus e Pai, que é a saudação aqui final do verso 2, final desses dois versos, mas é do início de toda a epístola, quando ele fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Assim Paulo roga àqueles santos e fiéis nessa saudação, aquele povo que está em Cristo Jesus, que o Senhor dispensa a sua graça e a sua paz. Nós temos um perigo, né, de tratar essa saudação aqui como um simples oi. Olá, tudo bem? Graças e paz. E tratar isso aqui de qualquer maneira, sem sentido, vazio. Mas isso aqui é muito profundo. Graça e paz. O que é graça? O que é graça? Se seu filho lhe perguntasse hoje o que é graça, e os filhos vêm com perguntas complexas, não é, de vez em quando. Meu filho já perguntou sobre Trindade. E aí? Muito complicado. O que é graça? Wilson Porte, um pastor, professor, foi meu professor lá no seminário, ele define da seguinte maneira, eu achei bem interessante.
É o amor imerecido e leal de Deus por seres humanos que nada fazem além de o ofenderem com suas palavras e ações. É o amor que nos constrange no momento em que o Senhor nos toca por meio do seu Espírito. A graça, ela é um favor que nós não merecíamos. E por nós não merecermos, não é? É algo que nós não poderíamos alcançar com as nossas próprias forças. Além disso, além de a gente não merecer, é uma coisa, a graça, que a gente não pode alcançar. Eu quero graça, eu vou lá e vou pegar. Eu vou alcançar com as minhas obras aqui uma graça. Eu vou alcançar, eu vou tomar de Deus lá um pouquinho de graça. Isso nunca pode acontecer. Nunca vai acontecer. Porque graça, ela é um favor imerecido que não vem de nós. Ela é como um dom do Senhor, fruto do seu amor pelo seu povo santo e fiel. A graça, ela vai envolver toda a obra da salvação trinitária. Do Pai, que envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Do Filho que vem, se esvazia na sua forma de Deus e vem em figura humana, semelhante a nós pecadores, mas sem pecado, e sofre todo tipo de humilhação, de escárnios, de zombarias. Sofre a morte de cruz, humilhante, em obediência ao Pai e amor a nós, pecadores que não merecíamos. E o Espírito Santo, que aplica tudo isso, toda essa salvação em nossa vida, em nosso coração, e nos conduz nessa caminhada da fé e em cada passo que nós damos. Graça é a nossa inclusão no reino dos céus, que nós não merecíamos. Nós nunca poderíamos chegar lá com os nossos pés. Porque, como a gente vai ver mais para frente, a gente estava morto. E morto não anda. Morto não sente desejo. Morto não fala. Morto não responde. Ele nos deu vida. E Ele nos colocou no seu reino. Isso é graça. Rogar graça a alguém é rogar tudo isso aqui na vida dessa pessoa. A paz, como William Hendrickson vai dizer, um grande comentarista bíblico, é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos, a segurança da reconciliação por meio do sangue de Cristo, a verdadeira integridade e prosperidade espirituais. É a grande bênção que Cristo concedeu à igreja por meio do seu sacrifício expiatório e que excede a todo entendimento. Essa paz aqui que Cristo Jesus deixou aos seus, quando ele vai dizer lá no capítulo 14 de João: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz que o mundo dá. Não se perturbe o coração, não tenham medo. É uma paz difícil da gente explicar, porque é uma paz que, diferente do que o mundo enxerga a paz, que é a ausência de sofrimento, a ausência de guerra, a ausência de tribulação, é uma paz em meio a sofrimentos, a lutas, a tribulações, a profundas tristezas e aflições. Por isso, como Paulo vai dizer aos Efésios, aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, é uma paz que excede todo o entendimento, porque é muito incompreensível, difícil de explicar. É a paz que o salmista vai dizer, que faz o salmista afirmar, não é, que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer mal nenhum, porque ele sabe que o seu supremo pastor o protege, o guarda, o consola com o seu bordão e o seu cajado. Essa é a paz que nos dá forças para perseverar
em meio a tribulações, em meio a lutas, prosseguir em meio a angústias, em meio a sofrimentos, caminhar independente do tamanho das tribulações, dessas lutas, dessas complicações que muitas vezes nós temos. Sobre o santo e fiel que está em Cristo Jesus, está a graça e a paz do nosso Deus e Pai. Para concluir, irmão, se você tem passado por tribulações, situações onde acha que Deus não tem, às vezes, falado com você, como a gente costuma achar quando está aflito, quando está angustiado, quando está ansioso, e a gente não tem costume de esperar muito, de logo ficar ansioso, e a gente acha que Deus está em silêncio. Eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Qual a sua rotina de leitura da palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus em estudos e principalmente na proclamação do Evangelho? Você tem ouvido? Eu tenho a convicção, e quero que todos aqui saiam com essa convicção, de que Deus fala todas as vezes que a gente lê a palavra ou ouve a palavra explicada. Nós que muitas das vezes não ouvimos, não damos ouvidos, não queremos ouvir, porque às vezes ela confronta, às vezes não, sempre ela confronta a nossa natureza pecaminosa, e às vezes a gente não dá ouvidos. Às vezes a gente não está com os ouvidos atentos. Muitas das vezes a gente não se prepara para vir cultuar o Senhor no domingo. E chegamos aqui com a cabeça tão longe, tão cheia, que a gente vive como um rito religioso. Levanta, senta, lê, ora, ouve, mas não ouve nada. Não ouve nada. Porque a nossa mente está em diversos outros lugares. Porque a gente não se prepara muitas vezes para estar aqui cultuando o Senhor. E muitas das vezes, quando acontece isso, a gente ainda sai reclamando às vezes. A gente reclama, que mensagem ruim, né? Eu já fiz isso. Que pregação ruim, meu Deus, não falou nada, com nada. O louvor, nossa, saiu do tom, fez a nota errada. E a pessoa não louva. Óbvio, né? Que existem exposições que não são fiéis às Escrituras. Isso é fato. Mas quando a gente está atento, a gente vai perceber isso. A gente vai perceber que aquela pregação não foi fiel à Escritura, porque a gente estava atento a isso. Quando a gente não está atento, o contrário acontece também. A gente às vezes ouve uma pregação, um sermão que não tem nada de bíblico, não pregou o Evangelho, e a gente sai maravilhado. Porque às vezes falou o que a gente queria ouvir. E às vezes o que a gente queria ouvir não era o Evangelho. Não era a vontade de Deus. Por isso a gente tem que estar preparado, irmãos, espiritualmente, para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus. Medite mais na palavra de Deus, leia mais, clame ao Senhor, para que Ele lhe motive a buscá-lo, a buscar entendimento, a buscar alimento, se debruce incansavelmente na palavra de Deus. Esse é o alimento para todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que já é chamado pelo Senhor de santo e fiel, por mais que não seja perfeitamente santo e fiel. Você tem percebido a graça de Deus na sua vida? Porque muitas vezes, irmãos, não é, a gente está lá na situação complicada e a gente parece que dá um apagão na memória. Parecido com os israelitas no deserto.
né? Estão lá, viram milagre atrás de milagre, maná e mar abrindo. Aí começa a sentir falta do cebolão, do pepino, do alho, do não sei o quê, e quer voltar para o Egito. Esquece. Perde da memória. Qualquer coisa que tire da zona de conforto, às vezes, faz a gente ficar cego para a graça de Deus na nossa vida. Mas lembre-se que Deus ele dispensa a graça sobre os seus santos e fiéis, por mais que a gente não perceba ela. Mas como é bom perceber a graça de Deus nas nossas vidas, a salvação que nós recebemos e tudo o mais que Deus nos concede. E a paz? A paz é a mesma coisa. Praticamente, a gente perde de vista, às vezes, quando as coisas estão meio complicadas, quando alguma coisa tira a gente ali da zona do conforto, traz atrito. Mas lembre-se também que, independentemente de como a gente está, da sua vida emocional, de como está o seu psicológico, de como estão as tribulações, sua saúde física, lembre-se, Deus fala conosco e nos enche de amor, de graça e de paz. Se você não experimentou isso ainda, se renda ao Senhor. Quebrante-se diante dele. Arrependa-se e creia no Evangelho. Agarre-se a ele. Ame-o mais que tudo na sua vida. Que todos nós aqui nessa noite possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Do que Ele está dizendo na sua palavra. E que todos nós possamos aqui compreender nessa noite e perceber a graça e a paz do nosso Senhor, que excede a todo entendimento nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.